Olá, bom dia a todos e todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, diretores de escola, pessoal do CAF, do NFI, das diretorias de ensino e quem mais estiver nos acompanhando. Meu nome é Igor Galvão, hoje a gente vai apresentar aqui para vocês uma live sobre os principais pontos do PDDE Paulista, especificamente o PDDE Manutenção 2022, e o PDDE Grêmios também, que é essa novidade aí que a gente vai falar um pouquinho hoje nessa live. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiola, também faço parte da equipe do PDDE Paulista, e estamos aqui também, para além das perguntas sobre o PDDE Manutenção e o PDDE Grêmios, falar um pouquinho do PAF, como preencher o documento, como subir na SET. Temos uns modelinhos, fica com a gente que vocês vão gostar bastante. Certo. E aí o esquema que a gente montou para vocês hoje, gente, da apresentação, ele vai se dividir em 2 ou 3 momentos, né, Fabi? Isso. A gente vai começar, então, abordando os principais pontos do PDDE Paulista, Manutenção e Grêmios, com os slides que a gente preparou para vocês. Acho que para deixar claro, todo o material vai ser disponibilizado para a rede estadual de ensino, tanto no site do PDDE Paulista, que eu espero que vocês já tenham conferido, porque está um site muito bom, e no mural de avisos da sede para toda a rede, tá? Então, assim como os anexos orientadores estão lá, esse material que a gente preparou, tanto os slides quanto o material que a gente vai apresentar aqui do tutorial, vai estar lá disponível. Então, a gente vai apresentar primeiro os principais pontos, depois Fabiola vai com o tutorial, né, Fabiola? Tá, tutorial do sistema, para vocês verem passo a passo como preencher o PDDE Paulista Manutenção 2022 e, por consequência, o PDDE Grêmios. Tá? Vamos começar, Fabi? Vamos. Beleza. Então, a Fabi vai me ajudar aqui, primeiramente, com os slides, depois ela vai apresentar aí o tutorial. Então, passa aí para mim, Fabi. Então, a gente vai apresentar os principais pontos, como eu disse. E só para deixar claro, gente, nós vamos ter um período para perguntas no final. Então, eu só queria combinar com vocês o seguinte: segura um pouco as perguntas para a gente poder acompanhá-las, porque eu não estou vendo, a gente não está vendo o chat agora. A gente vai deixar para o final. Então, presta atenção no que a gente está falando, anota bonitinho. Tem uma pergunta, segura e faz no final quando a gente abrir para as perguntas, porque aí a gente pode acompanhar aqui no chat, tá? Então, principais pontos, pode passar, Fabiola, próximo slide. Então, vamos começar. Então, mais ou menos aí o que a gente quer apresentar, né? Conforme a resolução SEDUC aí de 21, resolução SEDUC número 21 aí, do dia 31/3/2022, o subprograma PDDE Paulista Manutenção compreenderá recursos do PDDE Grêmios em 2022. Diante disso, elencamos algumas orientações. Pode passar. A primeira pergunta: haverá um PAF específico para o PDDE Manutenção e outro para o PDDE Grêmios? Gente, essa é uma pergunta muito importante. Não vai haver um PAF específico para cada um para cada um deles. Será um PAF único no sistema. Então, sabe quando você vai lá no sistema e vai lançar o PDDE Paulista, como a gente fez no ano passado, em 2021? Você vai lançar o PDDE Paulista, só que 2022, e nesse documento você vai incluir o valor do PDDE Grêmios. Então, o valor do PDDE Grêmios, ele já está embutido naquele valor que aparece para vocês no sistema, como PDDE Paulista, exercício 2022. Então, o valor do Grêmio já está tudo incluído. Vai ser uma coisa só. A gente não vai ter 2 PAFs diferentes. Mas como é que eu vou fazer essa diferenciação no sistema? A gente vai mostrar para vocês, né, Fabi? Depois na elaboração do documento, como vocês vão fazer isso. Mas é bem simples. Mas o que vocês precisam ter em mente não haverá 2 PAFs diferentes. Será um plano de aplicação financeira único, onde vocês vão, nesse plano de aplicação financeira, destinar parte dos recursos para os grêmios, tá? Para o projeto dos grêmios. Eu quero complementar o Igor, que assim como tem só apenas um PAF, haverá também apenas uma única prestação de contas, tá, gente? Então, no momento que abrir a prestação de contas,
todos os documentos, todas as despesas, vocês vão precisar subir na prestação de contas do PDDE Paulista 2022. Perfeito. Vamos para o próximo slide. Então, próximo slide. Qual o valor referente ao subprograma manutenção e ao subprograma Grêmios? Então, a gente já entendeu que eles estão juntos, né? Você vai lá na sede, você vai lá buscar. A gente já entendeu que o valor vai estar aparecendo lá na sede para você, diretor de escola, vai ser um valor único que vai compreender o manutenção e o Grêmios. Mas então, qual que é o valor referente ao manutenção e ao subprograma Grêmios? No dia 23, nós da COF, tá, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças aqui da Secretaria de Educação, a equipe PDDE Paulista, a gente disponibilizou para todas as diretorias de ensino uma planilha com um valor específico do Grêmios por escola. Tá? Então, consulte a sua diretoria de ensino, eles já estão com esse documento em mãos, já estão com essas informações, acredito que as diretorias já, inclusive, tenham compartilhado com vocês, mas se porventura não tiver, consulte a diretoria de ensino e está lá descrito. Nós enviamos um comunicado também da subsecretaria especificando os valores por faixa de escola. As faixas de escola elas são ali baseadas no censo escolar, então o número de alunos, né, que o censo escolar de 2021 determina, né, diz para cada escola, né, e cada escola vai ter uma faixa de valor, sendo o mínimo R$8.000 por escola, tá? Então, escolas com até 351, se eu não me engano, eu não lembro o número exato agora, mas com até 300 e poucos estudantes recebem o mínimo de R$8.000 e depois as faixas vão subindo. Consulte também esse material, já está com a diretoria de ensino, né, tanto o valor específico para o Grêmios, quanto esse valor das faixas por per capita, né, por número de alunos da escola, baseado nas informações do Censo Escolar 2021. Só para, então, terminar aqui, o valor da verba do PDDE Grêmio será repassado junto com o recurso, como eu falei anteriormente, né? Isso significa que se o valor disponível planejamento, que é lá a coluna lá na sede, de uma unidade escolar, for de R$100.000 e na planilha do PDDE Grêmios acusar o valor de R$11.000 para essa ação, o montante correspondente ao PDDE manutenção é de R$89.000, desculpa, gente, eu estou aqui tentando ler, mas R$89.000 e o do Grêmios R$11.000. Então, vocês têm que fazer essa conta, né? Ah, eu tenho lá disponível X valor para planejamento. Eu vou pegar o que está na planilha do PDDE Grêmios, que foi disponibilizada, e vou debitar desse valor que está disponível, e aí eu tenho o valor do manutenção, tá certo? Qualquer dúvida, lembrando, qualquer dúvida, entre em contato com a diretoria de ensino ou com a equipe do PDDE através do nosso e-mail. Vamos para a próxima ou quer complementar, Fabi? Só complementar aqui o Igor. Para a escola que não tem Grêmio, essa escola vai receber o PDDE Paulista normalmente, tá? Isso não isenta essa escola de recebimento da verba. Então, a única coisa é que essas escolas que têm Grêmio, elas estão recebendo um adicional para a ação do promover as ações do Grêmio, certo? Perfeito. Vamos para o próximo? Muito importante, gente, atenção. Caso a escola não esteja na planilha dos Grêmios, é porque ou ela não tem, né, o Grêmio constituído, ou porque o PAF ainda não foi liberado para essa escola, por questões de pendências na prestação de contas ou bloqueio da PM por outra natureza. Então, lembrando, gente, quem está apto para receber recursos, quais são as escolas que estão aptas, as APMs que estão aptas para receber recursos do PDDE Paulista? Aquelas APMs que não possuem bloqueio. O que é o bloqueio? São pendências, seja de natureza da prestação de contas do PDDE Paulista, então, não prestou contas de 2020, ou ainda tem alguma prestação em aberto, ou
com algum recurso ainda sendo avaliado aqui na COF, ou a escola não enviou ainda as prestações de 2021. Essas escolas, se você está, essas APMs, se vocês são uma dessas APMs, corra para regularizar a sua situação. Não deixem de prestar contas, porque enquanto essa pendência não for resolvida, o PAF no sistema não estará disponível para vocês. Então é importante que, se vocês entrarem lá no PAF e verem, lá no sistema do PAF, e verem que não está disponível, é porque você tem alguma pendência. Então, corre para regularizar. Outras pendências, como bloqueio judicial, alguns processos também configuram pendência, mas aí são processos que estão para além da alçada, muitas vezes, da unidade escolar resolver. Mas se for questão de prestação de contas, não deixem para a última hora, corram para regularizar, porque enquanto não for regularizado as pendências, as escolas, as APMs não podem receber nenhum tipo de recurso do PDD paulista, tá bom? Vamos para o próximo slide, então. Quais as aquisições e contratações poderão ser feitas com a verba? Muito importante. Gente, tanto manutenção quanto PDD Grêmios, eles seguirão as regras normais do PDD paulista, que está lá descrito nos anexos 1, 2, 3 e 4, disponíveis no mural de avisos da sede e no portal do PDD paulista. E também é possível vocês consultarem o catálogo de itens do nosso portal, né? Quem não conhece o portal do PDD Paulista ainda, corre para conhecer, porque nós temos um catálogo de itens super bacana, que você digita o nome do item lá, busca e descobre se o item é de custeio ou capital, se o item pode ser comprado com manutenção ou com outro subprograma, como Novo Ensino Médio, PDD Novo Ensino Médio, Ciências, Maker, enfim, você vai ter lá a lista completa. Então, lembrando, o que pode ser comprado com manutenção e com grêmios? Todos aqueles itens que configuram os anexos 1, 2, 3 e 4 e que estão no catálogo. Basicamente, são itens de manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Então, são tanto itens pedagógicos, itens de tecnologia e inovação, quanto também aquisição de serviços, né? Prestação de serviços dentro da escola, seja para poda de árvore, seja para manutenção de algum espaço da infraestrutura escolar. Todos esses serviços configuram aí possibilidades dentro do PDD Paulista Manutenção e do Grêmios. Lembrando que o do Grêmios tem especificidades, né, conforme a gente vai falar um pouquinho já já. Quer me complementar, Fabi? Falar alguma coisinha que eu esqueci? Só lembrando, assim, com relação aos serviços de infraestrutura, o que nós pedimos para os diretores e diretoras das escolas? Sempre procurem o nome da sua diretoria, tá? Porque o que acontece? Tem alguns tipos de serviços que não podem ser realizados com a verba do PDD Paulista, tá? E aí precisa consultar o NOM da sua diretoria para verificar se é possível ou não, porque muitas vezes tem que acionar a FDE, o CEPLAI, e para que vocês não tenham problema depois, na prestação de contas, consulte o NOM primeiro, tá bom? Perfeito, vamos para o próximo slide. Quais as aquisições e contratações poderão ser feitas com a verba? Continuando aquele ponto. Aí o que eu falei, a Coped, ela elaborou um guia específico para o PDD Grêmios, tá? É importante que todas as escolas leiam esse guia da Coped, porque ele vai orientar, ele vai dar o norte para vocês de como os grêmios devem elaborar aí os projetos que configurarão parte aí da verba do PDD Grêmios, tá? Todas essas dúvidas sobre o plano de ação dos grêmios podem ser enviadas para o e-mail que está aí na tela, tá? Lembrando, PDD Grêmios pode custeio e capital? Sim. PDD Grêmios e PDD Paulista pode custeio e capital. E quem vai definir quanto de custeio e quanto de capital? São vocês, diretores e diretoras, junto das APMs, claro, e junto dos grêmios, conforme a necessidade de vocês, tá? Conforme se apresenta. Então, quem vai definir são vocês. Quaisquer outras dúvidas podem ser encaminhadas aí para o nosso e-mail, tá? Próximo.
Ó, pegando um ponto que eu estava falando, poderão ser programadas despesas de custeio e capital, tanto no manutenção quanto no Grêmios? Sim. Há um limite mínimo e máximo para a programação de despesas de custeio e capital para esses repasses? Não. Não há um limite mínimo nem máximo. Só que a gente orienta as APMs a não deixarem 100% da verba em custeio ou 100% em capital. Por quê, gente? É o seguinte, vai que apareça alguma demanda no meio aí do caminho, no meio do ano, que vocês não estavam prevendo. Por exemplo, puxa, quebrou o meu bebedouro. O bebedouro da minha escola, né, a fonte ali de água quebrou. Preciso fazer uma aquisição de um bebedouro, que é um item de capital, perdão. Mas eu programei 100% da minha verba em custeio, não tenho mais, não tenho como adquirir um item de capital. Aí fica difícil, porque você não vai poder, depois que receber a verba, alterar custeio e capital. Não pode ser feita a inversão de custeio e capital. Então, por favor, pensem bem antes de fazer o planejamento e lembrem-se de não deixar, a gente recomenda não deixar 100% da verba nem em custeio, nem 100% em capital. Mas quem vai definir são vocês, as APMs, né, a partir das demandas das escolas. Lembrando que o PDDE Grêmios também pode custeio e capital, tá certo? Certíssimo, Igor. Vamos para o próximo, então. Essa é importante, todo mundo fica perguntando para a gente, porque está, né, atrás aí da data. Qual é a data limite para o preenchimento do PAF, gente? Ó, o preenchimento poderá ser realizado inicialmente até o dia 15 agora aí de junho, tá? Então, é pouco menos de um mês. Entretanto, a gente recomenda que as unidades escolares que puderem se antecipar, elas não deixem para o último dia. Quanto antes vocês fizerem o planejamento e finalizarem na sede, antes vocês receberão os recursos, tá? Vamos para o próximo aqui, que acho que já vai responder. Beleza. Minha escola finalizou o PAF depois do dia 15. Terá direito ao repasse? Sim, pessoal, vai ter direito ao repasse, tá? Principalmente pensando o quê? Lembra aquilo que eu falei das pendências? As escolas que foram desbloqueando vão ter seus PAFs liberados ao longo desse tempo, né? Então elas vão poder ter tempo aí de fazer o planejamento, a escola vai ter direito ao repasse, só que ela não vai ser contemplada nos primeiros lotes do repasse, tá? Lembrando que a gente sempre faz repasse por lotes de pagamento. Próximo. Minha escola resolveu as pendências que impediam de receber os recursos do PDDE Paulista. Quando o PAF será liberado para a escola? Muito importante, gente. Nós, da equipe do PDDE, a gente faz um acompanhamento semanal dessa mudança do que a gente chama de mudança de status das prestações de contas, né? Então, se a escola deixou de ter pendência, a gente vai identificar isso no nosso acompanhamento, a gente vai verificar e nós vamos fazer semanalmente, como a gente já está fazendo, o lançamento, né, a abertura desse plano de aplicação financeira na sede para as APMs que tiverem resolvido suas pendências. Não só a gente faz essa liberação, né, na sede, como a gente também começa a fazer os repasses que estiverem pendentes. Por exemplo, as escolas já receberam esse ano o PDDE Paulista Contabilidade. Nós já fizemos alguns lotes de pagamento para o Contabilidade. Se a sua escola ainda não recebeu porque tem pendências, a partir do momento que resolver a pendência, vai poder também receber, por exemplo, esse recurso. Então, por isso que a gente fala, não deixe para a última hora para prestar conta, gente. Próximo slide, então. Quando os valores serão repassados? Essa é uma preocupação, claro, porque vocês têm todo um planejamento aí anual e a gente quer sempre que vocês estejam a par aí do nosso calendário, né, do calendário dos repasses. Os repasses vão ter início na próxima semana, na primeira semana do mês de junho, tá, gente? Então, quem já terminou, por exemplo, o planejamento, já vai poder receber na próxima semana, tá? O primeiro lote já vai acontecer na próxima semana.
Lembrando que só são repassados recursos se a escola tiver sem pendências. Então, olha um caso que pode acontecer. A sua escola, sua PM, prestou contas bonitinho, não tinha pendências na data que a gente cadastrou o PAF. Então, foi liberado o PAF para você. Só que, porém, nesse intervalo de tempo, a diretoria de ensino, ela analisou a sua prestação de contas e enviou para revisão. A escola perdeu o prazo de revisão lá dos 15 dias. Ela está com uma pendência, porque ela não prestou contas dentro do prazo. Ela precisa regularizar isso para poder receber o recurso. Ou, por exemplo, mesma coisa, foi liberado o PAF, vocês estavam sem pendências, diretoria de ensino analisou a prestação de contas e reprovou a prestação de contas. Também configura bloqueio. Então, essas escolas não vão receber, tá? Vão receber somente quando resolverem essas pendências. Então, fiquem sempre aí de olho nos prazos, principalmente da prestação de contas, porque isso é muito importante, pessoal. A Fabiola quer falar alguma coisa nesse sentido? Acho que é basicamente isso, né? Basicamente isso. Quanto antes regularizarem, antes vão receber o repasse. Tá certo? Então, esses foram os principais pontos, gente, que a gente queria passar para vocês, né, de início, para a gente poder começar aí a nossa conversa. Lembrando, mais uma vez, deixar as perguntas para o final, que a gente vai responder as perguntas de vocês, e o material vai estar disponibilizado. Agora, Fabi, vai que é tua. Obrigada, Igor. Imagina. Pessoal, então, assim, vou dar um básico, tá, de preenchimento aí do PAF na sede, principalmente, né, no pessoal novo, pessoal que está chegando, né, e também pensando no pessoal que não tem tanta familiaridade assim com a sede. Então, a gente preparou esse tutorial aqui para vocês, é bem básico, tá, mas vai ser um norte para quem não tem conhecimento, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Pessoal, aqui, ó, ambiente de homologação, ou seja, um ambiente de testes. Nessa tela aqui, tudo que eu fizer não vai afetar a escola, certo? Então, assim, é onde a gente realiza alguns procedimentos para ver se está dando certo, como é que está o fluxo, se tem algum problema, e para corrigir aqueles problemas que vocês mandam para a gente, quando vocês não estão conseguindo fazer o upload do documento, quando vocês estão tentando finalizar a prestação de contas e não conseguem enviar para a diretoria de ensino. Então, é tudo nesse ambiente que a gente faz esses testes aí para ver como é que está o andamento, tá? Então, antes da gente ir para a parte de preenchimento do PAF, o que eu quero falar com vocês rapidinho, né? Como o Igor mesmo falou, né, que os materiais estão aqui disponíveis, né, para consulta. Então, assim que vocês fazem o acesso aqui na secretaria, né, escolar digital, clicando aqui em início, né, é a tela inicial, né, aqui no mural de avisos, tá? PDDE Paulista, aqui vocês encontram os anexos 1, 2, 3 e 4, que são destinados aí às diretrizes do PDDE Paulista, tá bom? E aqui, mais detalhado, vocês têm o tutorial do PAF, tá? Então, assim, a gente vai abordar, assim, superficialmente, mas para detalhar, conhecer mais, ver como é que funciona, vocês também podem acessar esse material aqui, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição também, tá? Então, vamos lá para a parte de preenchimento do PAF. Então, aqui na sede, vocês vão em financeiro, PDDE Paulista, PAF, plano de aplicação financeira, lançamento do PAF, tá? Aqui o meu perfil, como é de homologação, então algumas coisas vão ser um pouquinho diferentes do que da tela de vocês, mas não se preocupem, porque o princípio é o mesmo, tá bom? Então eu vou selecionar aqui uma diretoria de ensino,
para fazer o teste. Então, quando vocês estiverem aí na sua escola, vocês colocam o nome da sua escola, vocês selecionam o objeto de repasse, PDDE Paulista, tá? O exercício, que é 2022, e cliquem em pesquisar. Certo? Então, a sua prestação de contas estando certinho, né, sem pendências, o PAF vai ser liberado, vai estar liberado para preenchimento na sua escola. E aqui, ó, você verifica aqui, ó, como você sabe que está disponível. Ele vai, na pesquisa, vai trazer o resultado. Eu só quero falar um pouquinho também sobre o status do PAF. Quando ele está assim, com uma bolinha sem preenchimento, se você passar o cursor em cima dessa bolinha, é não iniciado, ou seja, né, vocês vão começar os lançamentos aqui para poder dar início aí ao preenchimento do PAF. O que nós recomendamos aqui nesse processo? Antes de vocês irem para essa tela de lançamento, vocês preencham o documento do PAF, porque vai ficar mais fácil, porque aí é só lançar. Como vocês vão ter o espelho do planejamento, é só inserir as informações aqui na sede. Então, vai ser um guia para vocês. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui outra diretoria de ensino que eu quero falar como é que funciona aqui o próximo status do PAF, tá? Quando a diretoria desculpa, vocês aí da escola começam o preenchimento, certo? Eu vou só abrir aqui rapidinho. A coluna para iniciar o lançamento se chama grupo de despesa. Aqui tá lançamentos do PAF, tá? Mas, como eu falei, a minha tela é um pouquinho diferente de vocês, tá? Mas vocês vão na lupa onde está escrito grupo de despesa. Ao clicar, vai aparecer uma tela para preenchimento, tá? E aí, aqui, vocês começam a fazer o planejamento. Aqui, vocês vão colocando novo, clicando no novo, vocês selecionam o tipo de despesa, se é custeio ou capital, a categoria, né, a subcategoria, o valor destinado, aqui eu só estou dando um exemplo para vocês, tá? De como fazer esse preenchimento. Aqui vocês não podem esquecer, tem a quantidade mínima de caracteres, tá? A quantidade mínima é 100 caracteres. Se vocês não preencherem, o sistema não vai permitir a continuação, tá? E todo esse processo é bem familiar para quem já fez preenchimento do PAF, porque vocês determinam também como é que vai ser o gasto, como é que dia, previsão. Gente, só não precisa, assim, né, ser tão certinho, é só uma previsão, a gente sabe que as coisas mudam aí durante o caminho, não tem problema, tá? É só para ter uma base mesmo. Vocês cliquem, depois de finalizar os lançamentos, clica em salvar, e assim vai aparecer essa imagem aqui, sucesso, né, dados gravados com sucesso, só fechar. Vamos supor que agora, nesse momento, aconteceu alguma coisa, você não pode continuar com o preenchimento, não tem problema. Depois que vocês clicaram em salvar, o PAF fica com esse status aqui, parcialmente preenchido, ou seja, né, mais tarde vocês podem dar continuidade. Então, quer dizer que vocês não precisam finalizar de uma vez só, né? Vocês podem fazer isso por etapas, não tem problema, tá? O próximo status que eu quero falar com vocês do PAF é assim, depois de preenchido, né, vocês programaram toda a verba do PDDE Paulista, tá? Vocês vão ficar com, o PAF vai ficar com esse status aqui, pendente de finalização, tá? Então, eu só vou abrir aqui a tela para vocês, lançamentos do PAF.
tá? Então, aqui foi tudo preenchido. Eu só vou mostrar um exemplo, assim, se vocês tentarem fazer algum lançamento a mais aqui, né? O sistema vai barrar, tá bom? Então, assim, se passar do limite, o sistema não vai deixar vocês continuarem. Então, eu só vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Fabi, deixa eu só perguntar, que eu tô vendo aqui o pessoal comentando, esses detalhamentos, eles não estão disponíveis ainda para as escolas, né? Na hora do preenchimento. Já estão sim, Igor. Já estão disponíveis? Isso, já estão sim. Tá. Então, continuando aqui, só lembrando, né, pessoal, a minha tela, ela é um pouco diferente da de vocês, tá? Então, algumas coisas que vocês estão vendo aqui, pode ser, na hora que vocês forem fazer o lançamento, pode ser um pouquinho diferente, tá bom? Olha, então eu fiz um lançamento a mais, o sistema alertou, quer dizer que, como a mensagem diz, né, vocês foram além do limite disponível, então vocês não vão conseguir. Então, é necessário excluir esse lançamento, vocês clicam aqui em fechar, para que o sistema aceite aqui as informações, tá bom? Então, pessoal, falando aqui sobre o documento do PAF, eu só quero falar para vocês que, assim, né, esse status, apesar de estar preenchido, né, totalmente preenchido, eles não quer dizer que a sua escola vai receber, tá? Tem mais um passo antes de vocês terem direito a receber o PAF. Desculpa, o repasse. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem essa tela aqui, né, nós temos aqui o modelo do documento do PAF, então vocês fazem o download, eu vou fazer o download aqui rapidinho para mostrar o documento para vocês. Esse daqui é o documento, o modelo, tá? Então, aqui vocês vão lançar todas as informações, vão colocar as etapas de execução, cronograma de desembolso, o prazo de execução, e uma coisa muito importante, tá? Nesse documento, vocês não podem esquecer a assinatura dos representantes do Conselho Deliberativo da APM, tá bom? Então, finalizado todo o preenchimento, certo? Finalizado, né, todo o preenchimento, colocado todas as despesas que a escola vai ter durante o ano e assinado o documento, o que vai ser feito aqui na sede? Nessa coluna aqui, vocês vão fazer o upload do documento do PAF, tá bom? Então, aqui eu escolho um arquivo. Uma coisa importante, tá? Sempre que vocês forem fazer o upload do documento, façam ele no formato PDF, tá bom? Até mesmo assim, por questões de segurança, tá? Clica em salvar. Ó, vocês podem observar que mudou a cor, né? Antes era vermelho, agora está verde, quer dizer, né, que o upload foi concluído com sucesso, certo? Depois de fazer o preenchimento, né, e o upload do documento, o que vocês vão fazer? Muito, muito importante. Vocês precisam clicar aqui nessa seta azul, finaliza o PAF, tá? Nós tivemos alguns casos que a unidade escolar não fez essa ação de finalização do PAF e, consequentemente, ela deixou de ser contemplada com recurso, tá? Então, precisa clicar. Essa ação informa o sistema, tá, que a sua escola fez todo o processo.
Então, você clicando aqui, ele pede para confirmar, então é mais uma chance de vocês reverem se as informações estão corretas, se precisa fazer algum tipo de ajuste, né? Então, se precisar fazer qualquer tipo de alteração, vocês clicam em não. Estando tudo certo, é só clicar em si e fechar. Ops, acho que deu alguma mensagem aqui, só um momentinho. Só um minutinho, pessoal. Eu só vou preencher aqui. Muito provavelmente essa tela ainda não está disponível para vocês, tá? Minha tela de... Pronto, o documento foi salvo, o status do PAF mudou. Tá vendo que agora a bolinha é azul? Se vocês passarem o cursor aqui, vai ser, né, vai estar com a palavra finalizado. Aí sim o ciclo do PAF está completo e aí a escola só aguardar o recurso. Lembrando que tem aquelas ressalvas das pendências nas prestações de contas, tá? Estando tudo certo, PAF finalizado, prestação de contas sem qualquer tipo de pendência, é só aguardar que a escola vai receber o repasse. Pessoal, antes de falar um pouquinho sobre o documento do PAF, eu quero só dar um alerta aqui para vocês, porque muitas pessoas têm nos questionado referente aqui a essas colunas. O que é cada uma delas? Valor limite SEDUC, valor disponível de planejamento, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, bem breve, assim, não vou, né, demorar muito, para não ficar muito extensa a nossa reunião, tá? Valor limite SEDUC, né, é o cálculo que é feito, né, pela Secretaria de Educação, né, que a escola tem direito, tá? Então, aqui, né, nós temos esse valor, tá? E o valor disponível para o planejamento é o valor que, de fato, vai ser repassado para a escola, tá? Lembra aquela regra de margem de execução? Então, se a escola executou, né, de 90% a 100% aí da verba recebida no exercício de 2020, 2021, ela vai ter direito a receber 100% desse valor aqui, limite SEDUC, que foi o nosso exemplo aqui dessa escola, tá? Então, para consultar os valores a serem repassados, vocês clicam aqui nessa tabela percentual a ser repassado. Aqui tem todas as margens de execução, tá? Então, assim, se a sua unidade escolar, né, tiver em alguma faixa diferente dessa daqui, então, ela não vai receber 100%. Se estiver nesse grupo aqui, é 90%, e assim vai abaixando, né? Então, muitas, assim, os diretoras ficam com um pouco de dúvida com relação a isso, então por isso que a gente está tratando um pouco desse assunto, para que vocês não planejem de forma incorreta, né? Mesmo porque se vocês planejarem, fazerem um lançamento aqui, depois vocês não vão conseguir finalizar, porque o próprio sistema vai dar um alerta, tá? Mas eu acho que para antes disso, né, para que vocês tenham um valor real que vai ser repassado para a escola. Essa coluna aqui é todo o planejamento referente a custeio, tá, dessa unidade escolar, e referente a todo aqui essa coluna, valor planejado capital, são todas as despesas aí que vão ser para aquisição de bens de capital, tá? Eu só quero falar, essa coluna aqui, o valor total repassado, é a soma de todos os repasses que já foram feitos aí desde o início aí do PDDE paulista, tá bom? O que seria essa coluna
valor pendente. Eu vou mostrar para vocês, eu vou só voltar um pouquinho no nosso exemplo anterior. Valor pendente. Tá? Então, vamos lá. Então, quando está em andamento, né? Como é que vai ficar? Você não planejou todos os recursos, então ele vai acusar aqui para vocês, certo? Então essa coluna aqui nada mais mostra do que o saldo que tem disponível para planejamento. É isso, um minutinho que eu já mostro para vocês. Essa coluna aqui, tá? Então, ela vai mostrar, isso daqui vai dando noção para vocês, assim, o quanto falta ainda para ser planejado e lançado aqui na sede. Quer falar alguma coisa, Igor? Não, era só por conta, para a gente ajustar ali na tela ali. Tá certinho. Perfeito. Só por causa do valor pendente, estava em cima da intérprete de Libras. Então, obrigada, Igor. Imagina. Então, pessoal, agora eu vou seguir para o modelo do PAF, né? O que acontece, né? Como agora, né, tem essa questão que o PAF do PDD Paulista e do Grêmio vai estar unido, vai ser um único documento. Então, a gente elaborou 2 modelos, tá? Para que vocês se inspirem. Não que assim seja regra, tá? Mas que sirvam aí de inspiração para todos vocês na hora que vocês forem elaborar aí o PAF de vocês, tá bom? Eu só vou aqui no documento e aí eu já disponibilizo para vocês. Pode Vamos lá. Então, aqui, esse daqui, nós não fizemos muita edição aqui, né, para não colocar os dados da escola, mas aqui, ó, então, dados cadastrais, descrição do objeto, finalidade, aqui vocês colocam, né, a finalidade do uso do recurso, uma justificativa, esse campo é opcional, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, comecei, né, o campo 5, etapas da execução. Então, temos os itens, então aqui tem o detalhamento, a meta, nós colocamos alguns exemplos aqui, né? E aqui, tá vendo? Vocês estão vendo, né? Nós discriminamos as ações no Grêmio, certo? Então, assim, é uma sugestão, que tudo que for voltado para ações do Grêmio, vocês identifiquem, tá bom? Então, essa é a nossa primeira sugestão aqui para vocês. No cronograma de desembolso, nós fizemos também a mesma coisa, só lembrando aqui, o exemplo que nós fizemos aqui, essa escola, ela tem direito, ó, referente ao PDD Grêmios, R$8.000, né? Então, ela planejou 2.500 em custeio e 5.500 em aquisição de bens de capital, tá? Então, a gente foi seguindo, né, o mesmo modelo para os próximos itens. Então, prazo de execução, também nós mostramos aqui qual que é o prazo destinado aqui ao PDD Grêmios, e aqui também as aquisições. E aqui tem o campo para colher assinaturas dos representantes do Conselho Deliberativo da APM, tá? Uma outra possibilidade aqui que nós vamos compartilhar com vocês, aqui no modelo B, então o começo é a mesma estrutura, então nós temos aqui as ações do PDD Paulista, foi identificado, tá? E na próxima aqui, ó, foi feito um separado só para as ações do PDD Grêmios, mas, lembrando, sempre dentro do mesmo documento, tá bom? Então, aqui, cronograma de desembolso, né? Então, aqui nós temos essa unidade, aqui, o valor referente ao PDD Paulista, certo? Então, aqui o nosso exemplo que nós usamos aqui, essa escola teve direito a receber 100 mil de repasse, né, e 8 mil era destinado ao Grêmio, ou seja, 92 mil ficou para planejamento do Paulista, certo? E aqui no próximo quadro,
como vocês podem ver, está o valor destinado à ação do Grêmio, tá? Então, aqui o valor está certinho, aqui o valor destinado ao Grêmio, tá bom? Então, nós seguimos também aqui separando PDD Paulista, PDD Grêmios, tá? E por último, tá? Não esqueçam sempre de colocar o nome e assinatura do Conselho Deliberativo da APM. Eu só quero fazer uma observação, né, que vai ter aqui, como o Igor muito bem falou, explicou para vocês, né, as despesas vão poder ser separadas tanto em custeio como capital, vai ter o valor, né, específico do Grêmio, né. Nós sugerimos, né, que seja seguido o valor que está ali destinado ao Grêmio, tá? Mas é uma sugestão, é lógico que a unidade escolar vai verificar o que é mais importante, o que precisa ser feito, né, qual que é a realidade, tá bom? Mas é importante, muito importante, principalmente nesse primeiro repasse, que a gente vai ter que envolver o Grêmio, que os alunos sejam trazidos aí para esse debate, para ver o que é melhor para a escola e para o dia a dia deles. Certo? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Acho que só pegando aqui no documento, Fabi, em relação, se você puder levar, previsão de início e previsão de fim. Vamos lá, pode deixar aí na tela. Previsão de início, pessoal, essas datas aqui, previsão de início de execução dos recursos planejados e previsão de fim da execução, elas são datas que vocês precisam colocar pensando na execução desse recurso para todo o ano de 2022, tá? Então, quando vocês forem colocar aqui, nós recomendamos que, se vocês não tiverem uma previsão inicial aí, de quando vai começar, por exemplo, um serviço, ou quando vocês vão fazer a aquisição, coloquem a partir aí da data do dia 15, que é o dia, né, a data limite aí para iniciarem o planejamento, e coloquem a data final como a data do final do ano, dia 31/12 de 2022, tá? Lembrando que, como nos outros anos, os recursos podem ser reprogramados, mas, claro, utilizem os recursos, porque os recursos do PDD Paulista são anuais, né, Fabi? Então, não precisam ficar entesourando o recurso com receio de não receber no próximo ano. Muito pelo contrário, é importante que vocês utilizem esse ano, porque no ano que vem a gente vai fazer, né, repasse, os recursos são recursos anuais, então não se preocupem com relação a isso. Só quero lembrar também que é importante executar a verba, porque isso impacta no repasse do ano seguinte, tá? Então, se vocês executarem 100% da verba, no ano que vem vocês vão receber 100% do repasse que está planejado aí para a sua escola. Perfeito. Vamos para o slide, tem um último slide aí que eu preparei, que eu acho que eu estou vendo aqui o chat, tô só de olho no chat aqui, nas dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos que nós vamos responder todas, tá? Porque a gente tem bastante tempo ainda. Esse último slide, pessoal, vai responder aí bastante gente, tá? Coloco, boa. Se porventura a escola precisar alterar o PAF ao longo do ano, ela pode. Ou se a escola já enviou o PAF, né, Fabi, e não incluiu os grêmios, ela pode alterar? Sim, pessoal, pode alterar. É só vocês pedirem a reabertura do PAF para a diretoria de ensino de vocês. Faça esse pedido via e-mail para a diretoria de ensino de vocês. Eles vão solicitar a reabertura do PAF para a equipe do PDD Paulista e nós vamos fazer a reabertura. Então, se você já enviou o PAF e não incluiu os grêmios, faça a reabertura. É importante que você faça essa reabertura. Agora, e se no meio do ano eu precisar alterar alguma coisa? Você pode alterar, não tem problema. É só pedir a reabertura.
Agora, lembrando, tá? Os valores destinados para custeio e capital não podem ser alterados depois que vocês recebem os recursos. Então, se querem alterar os valores de custeio e capital, aproveitem agora, enquanto vocês não receberam os recursos. Porque depois que o recurso cai na conta, vocês só vão poder remanejar os itens, tá? Dentro do valor já programado para custeio e capital. Então, recapitulando, vocês não podem mudar o valor de custeio e capital depois que vocês receberem os recursos. Aproveitem este momento para fazer as alterações. Lembrando que não há um limite mínimo nem um limite máximo, tá? O limite, quem vai definir a proporção de custeio e de capital são vocês, tá certo? Vamos para as perguntas, Fabio, quer me complementar nesse ponto? Não, bora para a pergunta. Bora para as perguntas, então. O pessoal aqui tá cheio de perguntas, a gente vai responder uma por uma. Deixa eu só subir aqui. Subir um pouquinho. Bom, uma pergunta que já vou começar respondendo é que sim, gente, o PAF do PDDE Paulista Manutenção e dos Grêmios são juntos, tá? Fabi, põe isso, deixa nessa tela aí. Se puder pôr a tela para mim, por gentileza. Pessoal, vamos prestar aqui atenção, tá? Esse valor que está disponível para planejamento, na coluna valor disponível planejamento, vocês estão vendo aqui? Esse valor já está embutido, o dos Grêmios, tá? Ah, mas como é que eu vou descobrir qual que é o valor dos Grêmios? Nós enviamos uma planilha com o valor dos Grêmios para as diretorias de ensino. Elas têm esse valor. Agora, Fabi, por que então, se a faixa mínima é R$8.000, por que o valor do meu Grêmio está menor? Responde aí para mim. Vamos lá. Lembra a regra de margem de execução do PDDE Paulista? Então, assim, se a escola, durante o ano, ela não executou toda a verba, né, e virou o exercício, ficou um saldo muito alto na conta, né, isso vai impactar no repasse deste ano do PDDE Paulista 2022, certo? E essa regra se aplica também ao PDDE Grêmios, tá? Então, se a sua unidade escolar tá lá, o valor mínimo, R$8.000, e vamos supor que esteja disponibilizado o valor de R$7.000, quer dizer que a sua escola não executou 100% da verba que foi repassada no ano passado, tá? Isso leva em conta aí também o saldo em conta do dia 15/4. Perfeito. Então, lembrando, gente, a margem de execução, ela se aplica aos Grêmios. Podemos voltar na tela aqui? Porque eu acho que essa escola é um bom exemplo, né? Passa aqui para o lado, Fabi, para a gente verificar a margem de execução dessa escola. Ó, para a gente ver ali na tela. Ó, pessoal, a margem de execução é essa última coluna aqui, essa penúltima coluna antes da lupa. Eu sei que a resolução talvez não esteja das melhores, mas ela está aqui 60%, tá? A margem de execução dessa PM. Isso vai afetar o recurso dos Grêmios. Então, o Grêmio vai receber 60% do valor previsto para ele. Eu não sei qual que é a faixa de valor dessa escola em específico, mas vai ser afetado. Beleza, pessoal? Então, sim, os Grêmios estão juntos no PDDE Paulista. Fabi, vamos mostrar mais uma vez aquele documento, porque o pessoal aqui queria saber como que a gente detalha dentro do documento upload, como que a gente faz esse detalhamento do que é Grêmio e do que não é Grêmio. Fala aí pra gente. Então vamos lá. Pode voltar aqui na tela, por favor? Obrigada. Então aqui nós fizemos 2 modelos para servirem de inspiração para vocês, tá? Então, vocês podem fazer, quando vocês fazem o download do documento aqui na sede, né? Então, esses
dados que aparecem, certo? Depois nós temos aqui o ponto 5, etapas da execução, tá? Nesse primeiro exemplo, o que nós fizemos? Nós apenas inserimos qual que era a parte dos grêmios, tá? Então, aqui, essa parte é específica ao PDDE Paulista, tá? E esse trecho aqui, que vocês estão vendo, é destinado às ações do Grêmio, certo? Então, essa é a nossa primeira sugestão. Nós fomos replicando esse mesmo processo aqui para os demais pontos, né? Então, vocês estão vendo aqui, tem o ponto 6, cronograma de desembolso, né? Então, vocês podem ver aqui, o PDDE Grêmios, o valor, né, que é destinado ao Grêmio, tá? Prazo de execução também, aqui referente ao PDDE Grêmios, reforçando aqui, pessoal, né, não esqueçam das assinaturas, porque é motivo de revisão, tá? Então, muitas vezes, quando vocês fazem o upload do documento na sede, às vezes a prestação de contas volta para revisão, por quê? Porque está faltando assinatura, tá? Então, antes de subir esse documento, colham as assinaturas, tá? Digitalizem, convertam em PDF e aí sim subam o documento, o arquivo para a sede, tá bom? Eu vou mostrar mais aqui um exemplo que nós fizemos para vocês do PAF, que nesse caso aqui nós separamos as ações do PDDE Paulista das ações do Grêmio, tá? Então, aqui nós temos, né, etapas da execução, PDDE Paulista, e aqui a ação voltada para os Grêmios, tá? Então, foi destacado aqui PDDE Grêmios, né? E no campo também, para ficar bem claro, nós também destacamos que é referente a uma ação voltada para os Grêmios, tá bom? Aqui no cronograma de desembolso, que tem os valores, né, eu acredito que vai ajudar até um pouco mais, porque, né, tem a ação realmente que é voltada para o Paulista, e aqui no abaixo, nós temos a ação voltada para os Grêmios, e o valor que foi, né, destinado à ação dos Grêmios para essa escola, tá? Então, aqui segue as mesmas informações. E, por último, as assinaturas, tá bom? Perfeito, Fabi. Gente, tô vendo aqui uma movimentação no chat de uma orientação equivocada, então eu vou falar aqui para vocês. Pode gastar recurso do PDDE Paulista com transporte eventual pedagógico? Sim, pessoal, pode. E o dos Grêmios também pode. Nós temos uma resolução que orienta isso. Olha, resolução 83. Fabi, põe no site do PDDE pra gente acompanhar. Gente, resolução 83 de 2021 orienta e libera a contratação de transporte eventual pedagógico para eventos pedagógicos. Ele até lista ali os eventos, então, visitas a museus, jogos escolares, outros tipos de eventos pedagógicos, de disciplinas, podem ser contratados esses transportes com recursos do PDDE Paulista. Então, assim, se o Grêmio quiser fazer um projeto, tiver um projeto que tem como orientação fazer uma visita guiada a um espaço, né? Vamos supor, a gente está aí falando sobre o combate ao racismo, e se o Grêmio quer fazer uma visita guiada a um museu afro, por exemplo, que fica aqui no Ibirapuera, um museu maravilhoso, né? Ele vai poder levar a escola com os recursos. Pode sim, tá? É só desenvolver o projeto, pensar o projeto e pode fazer esse tipo de contratação. E não apenas os Grêmios. As escolas que quiserem, por exemplo, fazer uso do recurso do PDDE Paulista para levar seus alunos para uma atividade pedagógica, elas podem. Lembrando sempre o seguinte, gente, as diretorias de ensino que possuem ata de transporte devem priorizar a ata, tá?
as diretorias que tiverem quilometragem ainda disponível. Então, entre em contato com a sua diretoria de ensino, verifique se ela tem uma ata disponível, porque aí a contratação é feita via ata, vocês não precisam usar os recursos do PDDE para isso. Mas se não tiver, tá? Caso a diretoria não tiver ou a quilometragem já tenha acabado, vocês podem sim utilizar recursos do PDDE Paulista com contratação de transporte eventual. Então, respondendo aí essa pergunta que apareceu aqui. Vamos colocar aqui na tela, muita gente perguntou para a gente qual que é o site do PDDE, como é que eu entro nesse site. Tira o F11 aí, vamos pôr aí na tela, só para a gente mostrar aí. Pessoal, não sei se está dando para ler, mas o site é pdde.educacão.sp.gov.br. Acessem o site. Fabi, vamos mostrar para eles a parte das legislações. Pessoal, então é só clicar aqui, conheça o programa, tá? Vocês vão rolando a barra. Aqui tem algumas explicações gerais. E no final nós temos as legislações que regem o PDDE Paulista, lei, decreto, as resoluções, portarias. Então, sempre consultem o material que vão dar o norte de como utilizar os recursos que são repassados para a sua unidade escolar, que é referente ao programa do PDDE Paulista. A resolução que o Igor estava comentando seria essa daqui, referente ao transporte, tá? Então, vocês podem consultá-la e lembrando, sempre priorizem a ata, né, de transporte da sua diretoria antes de utilizar os recursos do PDDE Paulista para esse tipo de ação, ok? Perfeito. Gente, eu lancei aí no chat para vocês o site. Acessem, é importante. Tem muita informação no site, tem muita coisa boa, tem muita coisa que vocês podem tirar dúvidas lá no site. Vamos lá. Uma pergunta muito boa aqui da Maria Cristina. Obrigado, Maria, por fazer essa pergunta. Minha escola receberá 90% e, de acordo com o número de alunos, a previsão para o Grêmio será de 11 mil. Então, tenho que calcular 90% para o Grêmio, é isso mesmo, tá? O Grêmio, o valor dos Grêmios também entra, como a gente falou, naquela margem de execução. Se for 90%, é 90% do valor total. Agora, importante, gente, nós enviamos para as diretorias de ensino uma tabela com o valor dos Grêmios por escola. E esse valor, ele já está debitado, né, já está ajustado à margem de execução. Então, aquele valor, ele já está ajustado, tá, ao valor da margem de execução. Lembrando que a gente vai disponibilizar todo esse material, né, mais uma vez, Fabi. Onde a gente vai disponibilizar? Fala para eles. Nós podemos disponibilizar aqui por e-mail, direto no site da sede, onde mais? Portal do PDDE, né? Portal do PDDE, tá bom? A gente se compromete aí, vamos disponibilizar ainda hoje, tá, para vocês. Vamos pegar mais perguntas aqui, Fabi? Deixa eu verificar aqui. Muito boa, do Antônio Marcos. Fabi, essa você responde. Este valor do PAF é para ser gasto em 2022? Sim, pessoal, de preferência no exercício de 2022, tá? Lembrando sempre da margem de execução, ou seja, né, se vocês quiserem receber no ano que vem 100% da verba calculada, vocês precisam executar, né, os 100% no repasse deste ano. Por quê? Se vocês não executarem, vai impactar no repasse do ano que vem, tá bom? Então, assim, virou o ano, né, é calculado, a gente verifica, né, que o saldo em conta está bem alto ainda, então, né, não tem como repassar o 100% que estava programado, tá bom? Então, quanto maior o saldo em conta, quanto menor a margem de execução, né, menor vai ser o repasse para o ano, para o exercício seguinte, tá? Aí, Fabi, me conta uma coisa.
Ano passado, as escolas receberam PDDE Grêmios, aliás, desculpa, pessoal, tô com Grêmios na cabeça. PDDE Maker, PDDE Ciências, PDDE Novo Ensino Médio, o Manutenção, Dignidade Íntima, nossa, uma série de PDDs. Para a margem de execução, eles são considerados todos? Sim, Igor, muito bem lembrado, tá? Nessa margem de execução não entra só o PDD Paulista, tá? Mas todos os subprogramas, né? Como o Igor apontou, o Dignidade Íntima, o Contador, Maker, Novo Ensino Médio, o PDD Paulista, tá? Então, assim, quanto antes vocês executarem, lógico, né? De maneira correta, sempre levando em conta as necessidades aí da sua unidade escolar, né? Quando virar o exercício, a sua escola vai ser contemplada com 100%, tá bom? Perfeito. Então, lembre-se, gente, não é só o PDDE Paulista Manutenção, hein? São todos os recursos. Uma outra pergunta que apareceu aqui, Fabi, acho que é importante. O pessoal está perguntando assim, mas o PDDE Paulista 2022 é a mesma coisa que o manutenção? Porque a nomenclatura na sede está diferente. Como que a gente fala para eles? Sim, é a mesma coisa, tá? Só mudou um pouquinho, né, a nomenclatura, mas se trata do mesmo repasse, tá bom, gente? Então, são as mesmas regras, tá? Então, não se preocupem com relação a isso, tá bom? Lembrando, gente, o seguinte... Quando a gente fala PDDE Paulista Manutenção, essa nomenclatura manutenção, o que ela quer dizer? Não é apenas manutenção no sentido de fazer reparos no ambiente físico da escola, mas é a concepção de manutenção e desenvolvimento do ensino, aí apregoado pela LDB. Isso inclui uma série de gastos possíveis, né, de contratações possíveis, não apenas, então, de serviços para infraestrutura escolar, mas também aquisição de material pedagógico, né, de material, por exemplo, itens de papelaria, que vocês fazem uso bastante, vocês podem adquirir com recursos do PDDE Paulista, né, manutenção. Lembrando que o PDDE Paulista Manutenção, ele é o nosso guarda-chuva, ele é o programa aí principal, eles são os maiores recursos que a gente passa, né? Diferente dos outros subprogramas que são bem específicos muitas vezes, o manutenção ele é o que abrange uma infinidade, uma possibilidades enorme de aquisição. Fabi, agora olha essa pergunta aqui da Eliette, agradecer a Eliette por fazer essa pergunta que vai ajudar muita gente. As minhas prestações foram entregues dentro do prazo, mas na sede consta aguardando avaliação. Isso vai atrapalhar a liberação dos recursos? Como proceder neste caso? Esse status aguardando avaliação, tá, não vai impedi-la de receber o repasse. Esse status aguardando avaliação quer dizer que a sua prestação de contas está na diretoria de ensino para serem avaliadas, tá? Então, nesse momento, né, a escola não tem ações a serem feitas, tá? A partir desse momento, é a diretoria de ensino, tá bom? Então, assim, só uma complementação aqui na minha fala, o que acontece? Apesar de, assim, né, do status aguardando a avaliação não ser o impeditivo, precisa verificar se no exercício de 2019-2020 não há pendências na prestação de contas, ou seja, prestações de contas reprovadas ou com submissão de recurso, tá? Porque isso sim é um motivo para não fazer o repasse para a sua escola, nem, né, de ter a abertura do PAF e nem de fazer o repasse. Tá bom? Perfeito. Gente, uma outra pergunta importante aqui que apareceu para a gente. Se o valor calculado baseado na margem não corresponder ao valor da planilha encaminhado pela DE, encaminha e-mail para onde? Encaminha para o e-mail do PDDE Paulista, pessoal.
É pdde@educacão.sp.gov.br. Lembrando sempre de copiar a diretoria de ensino pelo o CAF ou o NFI no e-mail para a gente poder fazer com que eles acompanhem também a solicitação de vocês, né? Lembrando que primeiro a gente precisa solicitar para as diretorias de ensino para que elas façam a ponte com a gente, mas pode mandar para o e-mail sempre com cópia para a diretoria de ensino. Fabi, perguntaram aqui o seguinte, se a escola estiver em reforma, muitas escolas às vezes estão em reforma pela FDE, ela vai receber o PDDE Paulista, manutenção? Recebe, por isso também não é um impeditivo, tá? Então, assim, só lembrando um pouquinho, assim, que eu falei logo no começo, né, que tem ações, né, alguns tipos de serviços de infraestrutura que não podem ser utilizados os recursos do PDDE Paulista. E como vocês ficam sabendo disso? Consulte o NOM da sua diretoria, tá? Para poder acionar, verificar se é necessário acionar a FDE, porque muitos desses serviços, principalmente os que envolvem estrutura do prédio, são ações promovidas pela FDE, tá? Então, consulte o nome da sua diretoria antes de fazer a contratação do serviço, para verificar, né, se precisa de vistoria da FDE, se precisa de ART, tá? Para que depois, futuramente, vocês não tenham problemas aí na prestação de contas, tá bom? Perfeito. Gente, vou pegar uma outra pergunta aqui que foge um pouquinho aqui do escopo que a gente está falando, mas vou aproveitar esse momento aqui, temos muitas pessoas, eu acho que é importante. A Rosângela perguntou se o PDDE Contador 2022 será só um repasse. Sim, pessoal, o PDDE Contador Contabilidade, vocês viram que houve um reajuste no valor, né? Agora as escolas vão receber mais de R$3.000, né, referentes ao contabilidade, muitas escolas já receberam, e ele será um repasse anual, diferente do que foi no ano passado, que eram 2 parcelas, dessa vez é uma parcela só, tá certo? Vamos aqui para mais perguntas, Fabi, em relação ao dignidade íntima, tá aparecendo muita coisa aqui, pessoal. A gente não fez ainda esse ano repasses para o dignidade íntima, mas aguardem, porque em breve nós vamos anunciar novidades nesse sentido, tá bom? Então fiquem tranquilos também em relação a isso. PDDE Maker, não há previsão esse ano de recebimento de novos recursos do PDDE Maker, mas se houver repasses, vocês vão ser o primeiro a ficar sabendo. Fiquem tranquilos, tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Se você tiver alguma coisa para falar, Fabi, enquanto eu vou achando aqui. Não, por enquanto não. Ah, tá. Vamos lá. Aqui, ó, uma pergunta importante do Robson. Por que a emenda parlamentar entra na conta reduzindo o valor do repasse, visto que é um projeto direcionado e não poderíamos mudar o uso do repasse? Como poderia fazer manutenção com valor muito reduzido? Não poderia ser revisto? Pessoal, para as escolas que receberam emendas parlamentares ou valores de suplementação emergencial para algum tipo de obra que precisou fazer, esses valores são contabilizados também para a margem de execução. Exato. E por quê? Porque são recursos repassados pelo PDDE, tá? São recursos do PDDE Paulista, né? Eles entram sim para a conta, porque eles fazem parte do rol de subprogramas, né? As emendas e as suplementações são passadas via PDDE demandas, né? Como vocês na prestação de contas podem verificar. Isso é repassado. Seria injusto com as escolas, inclusive, que não receberam emendas parlamentares, né, que não receberam suplementação, desconsiderar este recurso na hora de fazer a margem de execução. O único recurso, pessoal, que não foi considerado
para a margem de execução de 2022 foi o repasse do novo ensino médio complementação, tá? Aí específico para as escolas que recebem, que tem ensino médio e que receberam lá no dia 29, se eu não me engano, 29 de abril ou de março, foi de 29 de março, receberam o repasse do novo ensino médio complementação, não o do ano passado, tá? Não 2022, o de 2020, não de 2021, o de 2022. Esse valor não foi considerado, só o do novo ensino médio. De todos os outros foi considerado, tá bom? Vamos lá. Prazo, o pessoal tá perguntando do prazo final para inserir o PAF, Fabiola. Qual que é o prazo, inicialmente, o prazo que a gente está dando aí para o pessoal? Então, inicialmente, ficou dia 15/6, tá bom? Mas isso não impede que vocês enviem o seu PAF depois dessa data. Só que vai ter um porém, né? Quanto mais para frente vocês deixarem para preencher o PAF, fazer o upload do documento, mais vai demorar para vocês receberem o recurso, tá? Por quê? Que jeito a gente faz? A gente vai fazendo a liberação das verbas através de lotes. Então, assim, se vocês, quanto antes vocês preencherem, né, e finalizarem o PAF, vocês vão ser um dos primeiros a receberem os recursos. Certo. Fabiola, uma pergunta importante que fizeram aqui no chat. São duas contas do PDDE Paulista, né? Exato. A gente fala que a conta 1 e a conta 2, né? A conta 1 cai quais recursos? A conta 1 foi aquela aberta em 2019, a primeira conta, certo? E qual recurso que ela recebe, né? Ela recebeu PDDE Paulista, aquele primeiro de 2019, tá bom? Recebeu o PDDE Paulista 2021 e vai receber agora PDDE Paulista 2022, junto com o valor dos grêmios, tá bom? A conta 2, conhecida também como conta PE, foi aquela aberta em 2022, né? Ela recebeu os repasses do PDDE Paulista PE Manutenção, tá? E os demais subprogramas, ou seja, a conta 2, que é a conta PE, a gente depositou Dignidade Íntima, Maker, Ciências, Novo Ensino Médio, Contador. Então, todos os outros subprogramas foram creditados na conta PE, que é a conta 2. Lembrando que também o Demandas é depositado nessa conta. PE por conta de projetos especiais. Gente, uma pergunta que apareceu aqui no chat em relação à emenda parlamentar, que acho que não ficou muito clara. Não, pessoal, a emenda parlamentar, ela não diminui o valor do PDDE Paulista Manutenção. Ela é contabilizada no cálculo da margem de execução, tá? Então, lembra que vocês vão na sede, aí vocês vão ter lá valor limite SEDUC e valor disponível para planejamento. Vamos colocar na tela para relembrar mais uma vez. Então vamos lá. Vamos coluna por coluna. Primeira coluna, status do PAF. Autoexplicatório, né? Você coloca o cursor do mouse, a setinha, em cima da cor da bolinha e vai te dizer qual que é o status do seu PAF. Essa aqui tá amarela, tá aparecendo o quê? Parcialmente preenchido. Tá? Perfeito. Aí depois, ID de parametrização. Isso não precisam se preocupar, é só uma contagem, tá? Objeto do repasse. O que é o objeto do repasse, Fabi? É o subprograma, né, que vocês estão recebendo, que vocês precisam fazer o planejamento. Agora, exercício, basicamente, o exercício fiscal, né? O exercício ao qual esta verba está se referindo. No caso aqui, estamos abertos com 2022, mas poderia estar 2021, 2020, 2019. Por quê? Porque esse é o repasse feito com o orçamento de 2022, do exercício de 2022.
Vamos lá. PAF com limite CEE, com limite SEDUC. Sim, isso daí vocês não precisam se preocupar. Valor limite SEDUC. O que é esse valor limite SEDUC, Fabi? É a projeção, tá bom, de repasse para essa unidade escolar. Tá? Então, aqui nós fazemos o cálculo, né, que envolve, né, quantidade de alunos, per capita por aluno, envolve o tamanho da escola, se tem sala de recursos, né, se é PEI, índice de vulnerabilidade, entre outros critérios, né, para fazer esse repasse, tá bom? Então, esse caso aqui, essa escola, projeção de repasse para essa escola, é esse valor aqui que está nesta coluna, valor limite SEDUC. Certo. Agora, é importante falar o seguinte, pessoal, como que vocês sabem os critérios de cálculo? Eles estão na resolução, a resolução 73. Tá? A resolução 73 de 2021, ela descreve todos os critérios para o cálculo do repasse. Então, como a Fabiola falou, uma série de critérios aí. Se vocês tiverem dúvidas, entrem no site do PDDE Paulista, busquem a resolução 73 e encontrem os critérios que são utilizados para o cálculo, né? Vamos voltar aqui para a tela, Fabiola, para a próxima coluna, que é o valor disponível planejamento. O que é esse valor? Tá, então vamos lá. Esse valor é o que de fato vai ser repassado para a unidade escolar, tá bom? Que tem aquela relação com a margem de execução. Esse exemplo aqui que nós estamos vendo, né, se vocês verificarem na coluna anterior, valor limite SEDUC tem um valor e valor disponível para planejamento é outro e ele é menor. Por quê? Porque essa unidade escolar, ela não executou toda a verba, tá? Então, tá vendo? Ela executou aqui. Ela entrou na faixa dos 60%. Só um minutinho, pessoal, vou arrastar aqui para vocês conseguirem visualizar. Vamos, volta um pouquinho. Aí, deixa aí que aí aparece ali. Tá. Então, aqui, né, nós temos o valor disponível para planejamento, porque essa escola entrou na margem de recebimento de 60% do valor limites SEDUC, tá? Então, ela vai fazer o planejamento aqui de acordo com as necessidades dela, tá? E conforme ela for planejando, tá? Essa coluna aqui, valor pendente, ela vai diminuindo, tá? No final do planejamento, a coluna valor pendente tem que estar zerada, tá bom? Na próxima coluna, nós temos aqui valor total repassado. Isso daqui, essa coluna, ela indica a soma de todos os recursos que foram passados aí para essa unidade escolar, né, de ações voltadas ao programa do PDDE Paulista, tá bom? Acho que é isso, né? Quer complementar? Não, acho que tá muito bom. Você acha que a gente passa mais alguma coisa nesse sentido? O saldo atual, né? Acho que é importante. A coluna aqui, ó, saldo BB até a data limite do PAF. Gente, você consegue dar um zoom, Fabiola? Acho que... Consigo. Perfeito. Vamos tentar dar um zoom aqui. Vamos ver como fica ali. Acho que dá uma melhorada na resolução do pessoal lá de casa. Dá uma melhorada. Pessoal, seguinte, saldo do Banco do Brasil até a data limite do PAF. O que essa coluna está indicando para vocês? Essa coluna indica qual que era o saldo que a escola tinha na data limite de 15/4. 15 de abril, que foi a data em que nós fizemos aí o que a gente chama de corte, né? A data base para fazer o cálculo aí do percentual que está aqui do lado, do percentual a ser repassado.
Então, note, olha como a gente faz o cálculo. Você tem o valor total repassado nos últimos exercícios, que é essa somatória dos R$ 400.000. Você tem o saldo do Banco do Brasil na data limite, de R$ 200.000. E aí essa somatória é feita, né? Um menos o outro, chegando aí aos 60% executado. Então é assim que a gente faz o percentual a ser repassado, tá? O que a gente chama de margem de execução, tá certo, pessoal? Então isso é importante para vocês terem uma noção de por que não é 100%, né? Por que é menos? Por isso que a gente sempre fala, não entesourar os recursos. Perfeito? Não é para entesourar os recursos, é para vocês utilizarem os recursos com as necessidades da escola. Não deixem para executar a verba mais para frente. Vão fazendo as aquisições que vocês precisam, vão fazendo, porque o dinheiro vai vir, a gente vai fazer os repasses, tá certo? E a ideia é que cada vez mais a gente consiga fazer um calendário pensando o ano inteiro. Tá? Em vez desse calendário, a gente está inclusive ajustando o calendário para a gente poder fazer repasses cada vez mais cedo no ano, para vocês poderem utilizar durante todo o ano. Eu quero lembrar o seguinte: se você não conseguir usar, basta reprogramar e continuar utilizando a verba. É possível fazer a reprogramação, né, Fabi? Sim, não precisa devolver o recurso. Não precisa devolver. Agora, Fabi, em falar em devolução de recurso, apareceu uma dúvida aqui sobre os descartáveis. Se é recomendável devolver os recursos dos descartáveis. O que a gente pode orientar nesse sentido para o pessoal? Então, vamos lá. Como a verba dos descartáveis é uma verba muito específica, né, que foi direcionada, né, bem para quando eu estava no auge lá da pandemia Covid-19, né, ela tem um uso muito específico e agora nós, né, estamos num cenário mais tranquilo, né, então o que nós orientamos nesse sentido? Que façam a devolução. Por quê? Porque esse valor, esse recurso, ele não pode ser utilizado com outro tipo de despesa que além daquela que está prevista na resolução, que regulamenta, tá, a verba dos descartáveis, tá? Então, devolvam, tá? Notifica aí a sua diretoria de ensino, né, para ela entrar em contato aqui com a nossa equipe, nós passaremos todas as orientações para que essa devolução ocorra, tá bom? Mas é obrigatório, Fabi? Não é obrigatório fazer a devolução, né? Eu acho que é uma recomendação, mas caso a escola precise utilizar a verba especificamente com aqueles itens da resolução, exato, que é o marmitex e a sacola plástica para distribuição da marmita, né, da merenda. Se ela precisar, pode usar, mas se não precisar, ela não pode usar com outros recursos. Exato. Por exemplo, posso usar descartáveis com copo plástico? Não. Não pode. Não pode. Mas posso usar a manutenção com copo plástico? Pode. Agora, lembrando o seguinte, rede de suprimentos. Se a rede estiver aberta, o que eles devem fazer? Pedido na rede de suprimentos. Se a rede estiver fechada... aquisição de forma complementar, gente. Não esqueçam isso. É sempre de forma complementar. Então, se programem aí para receberem, tá, os materiais da rede de suprimentos, tá bom? Por quê? Porque aí vocês podem utilizar o recurso especificamente para outras ações aí na sua unidade escolar, tá bom? Então lembrando, a verba dos descartáveis só pode ser utilizada com os itens que estão na resolução. Copo descartável não pode, tá? Vamos lá, pegar aqui. E aí lembrando, o pessoal está falando aqui que a rede de suprimentos não está abrindo para várias famílias. É o que a gente falou. Enquanto ela não estiver aberta, vocês podem fazer a aquisição com recursos do PDDE, tá bom? Mas sempre priorizar as aquisições centralizadas, tá certo?
Outra coisa, se a rede de suprimentos não tiver com recurso suficiente para atender a demanda de vocês, pode usar o complemento com Paulista, né, com o PDD Paulista, mas sempre comprar na rede primeiro, tá? Então é isso que a gente está falando aqui. Vocês podem utilizar o recurso do PDD Paulista para comprar itens que estão contemplados nas famílias da rede de suprimentos, mas tem que prestar atenção se ela está fechada, se ela não está aberta, e se você ainda tem verba lá, tem que priorizar a verba da rede, perfeito? Vamos lá. Fabi, está aparecendo muita demanda aqui em relação à prestação de contas de 2022 para a gente liberar o sistema para eles irem prestando contas ao longo do ano. Existe alguma coisa nesse sentido que a gente possa antecipar ou, por enquanto, não há nada? Então, o que acontece? Para a liberação da prestação de contas desse ano, fica dependendo do saldo reprogramado do exercício anterior, tá? Mas nós estamos trabalhando, né, para que as prestações sejam abertas o quanto antes, né, para justamente que as escolas iniciem os lançamentos o quanto antes, não deixando para o fim do exercício, né, para poder fazer os lançamentos com calma, colocar todos os documentos, né, e não perderem o prazo de envio da prestação de contas para análise da diretoria. Lembrando que esse ponto é um ponto que impossibilita a abertura de PAF e impossibilita também o repasse, tá? Então, assim, né, vai estar reprovada por atraso, e isso é um critério impeditivo para repasses, tá bom? Então, se eu já estiver, vamos lá, com as minhas prestações de contas de 2021 regularizadas, 2020 também, 2021 regularizadas, aprovadas, eu já consigo começar a prestar contas de 2022? Já consegue sim, Igor. Tá, então, pessoal, novidade para vocês, hein? O pessoal tava falando aqui no chat. A partir do momento que estiver lá, bonitinho, aprovada, precisa estar aprovada, Fabi? Ou precisa só estar enviada? Acredito que precisa estar aprovada, né? Acredito que sim. Após a DE fazer a análise, vocês já podem começar aí a lançar os itens de 2022, tá certo? Então, isso já está contemplado, beleza? Vamos lá verificar aqui. Vamos lá. Pessoal, algumas pessoas estavam perguntando aqui sobre o status reprovada por atraso, né? Então, eu estou ali com a minha prestação de contas reprovada por atraso. O que eu devo fazer nesse caso para regularizar, para poder receber recursos? Você deve prestar contas normalmente, pessoal. As prestações que estão reprovadas por atraso, elas foram alteradas, tá? Alteraram-se os status após o dia 15, né? Aquela data final, para reprovada por atraso, mas vocês podem e devem prestar contas, então podem lançar os documentos lá, tá certo? Ainda está liberado para vocês fazerem os lançamentos. Quanto antes vocês fizerem os lançamentos, antes vocês vão ter os PAFs liberados. Quando vocês fizerem o lançamento, ela vai alterar para reprovada por atraso, aguardando a avaliação, tá? Porque isso vai indicar que vocês já enviaram para a diretoria de ensino. O pessoal está falando aqui que ainda não recebeu o PDD Paulista Novo Ensino Médio Complementação. Pessoal, a gente fez um primeiro lote e vamos fazer mais lotes agora. Tá? A partir da próxima semana já vão sair novos lotes. Então, aguardem que vocês vão receber esse recurso, tá bom? Ainda esse semestre. Perfeito? Então, vamos lá, deixa eu verificar aqui sobre a rede de suprimentos, né? Só lembrando que a gente falou, as famílias contempladas lá podem ser adquiridas com PDD Paulista como complementação, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui.
PDD Covid, nós fizemos um repasse no começo do ano, no volta às aulas, tá, pessoal? Não há previsão de novos repasses do Covid ainda. Vamos ver aqui. Material vai ficar disponível para vocês. Mural de avisos da sede, site do PDD Paulista. Tá certo? Vamos ver novas perguntas aqui, Fabi. O pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva para vocês assistirem novamente, tá bom? Então, por favor, quem precisar assistir novamente, vai estar liberado aí para vocês assistirem no máximo em 2 dias, tá? Mas a gente pretende fazer novas rodadas aí para quem não pôde estar presente aí hoje. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que a gente já sanou bastante coisa, né? Então, lembrando da prestação de contas, né, como a gente falou, 2022, a partir do momento que as suas prestações de 2021 estiverem aprovadas ou aprovadas com ressalva, vocês já podem começar a lançar 2022, tá certo? Importante aqui, perguntaram, podemos adquirir utensílios para a merenda? Gente, uma coisa, merenda escolar, não pode comprar gênero alimentício com PDD Paulista, sob hipótese nenhuma, tá bom? Mas eu tenho uma eletiva de gastronomia, posso comprar? Não pode comprar com verba do PDD, gente, gênero alimentício, tá bom? Isso são regras do próprio Fundeb, tá? O material aí de orientação do Fundeb, que vocês acham muito fácil na rede, ele especifica. Agora, posso comprar utensílios de cozinha? Pode. Foi liberado pela CISI num comunicado. Porém, se sua escola tiver alimentação terceirizada, não é possível, porque aí é com a empresa terceirizada. Por favor, consultem a diretoria de ensino de vocês e solicitem esse comunicado, tá? O comunicado foi lançado esse ano, tá certo? Os itens de merenda, né, do utensílios de cozinha, já estão no site do PDD. Vamos mostrar para eles, inclusive, o catálogo de itens? Vamos mostrar para vocês verem como pode. A Maria José perguntou se ainda pode comprar marmitas e sacolinhas. Pode sim. Vamos lá. Deixa eu só... Só rapidinho. Pode comprar itens para os itinerários formativos, pessoal. Pode comprar. Agora vamos lá para a tela, vamos mostrar para vocês como faz para navegar no site do PDD Paulista. Vamos dar um zoom aí. Vamos aqui, eu só vou colocar o endereço. Então vamos lá. Estamos aqui no site do PDD Paulista. Agora, cadê o... Só lembrando, o endereço é pddE.educacau.sp.gov.br, tá, gente? Perfeito. Aí, pessoal, vamos aqui, ó, uso do recurso. Dá um F1 aí pra gente. Foi. Uso do recurso. Aí vocês vão aqui, ó, vai para baixo, consulte o catálogo de itens, tá certo? Digita aí para mim, colher. Dá um enter. Pode dar um enter. Olha o que aparece aqui. Colher para caldeirão, tá? Que é um item de utensílio de cozinha. Posso comprar? Posso comprar. Como que eu posso comprar? Com manutenção em custeio, tá?
Olha o código BEC aqui, pessoal. Esse código BEC é para orientar vocês, tá? O modelo. Então, vocês podem consultar lá na BEC, bonitinho. Tá certo? Então, vamos para outro item, Fabiola. Roçadeira. Dá um. Opa, meu Deus. Sempre acontece isso. Não, clica, tira, deleta. Isso, coloca só a roçadeira. Ó, vamos pesquisar outro item aqui. Dá um enter. Ó, roçadeira. Aquisição de roçadeira, máquina de cortar grama, elétrica ou manual. Posso comprar? Posso comprar. Tá certo? Com manutenção em capital e com demandas. Tá certo? Vamos para um terceiro item. Vamos pegar um que tem a RT. Muro. Perfeito. Tá descrito? Ó, terceiro item. Manutenção e pequenos reparos, manutenção e reparos de muros. Posso fazer? Posso, com manutenção e com um novo ensino médio e o demandas. Agora, Fabiola, fala para eles o que precisa prestar atenção nesse caso. Exatamente, precisa da RT, pessoal, porque, né, para ver, assim, o responsável pela obra, né, ele tem que assegurar que tá tudo certo, né, e depois de pronto esse reparo, que não vai ter problemas, tá? Então, por isso que é necessário ter esse tipo de documento, tá? E aí, tanto que, assim, né, como aqui no site informa, né, precisa entrar em contato com o NOM da sua diretoria, né, Isso. para manifestação e acompanhamento da FDE. Então, pessoal, só retomando e reforçando, tudo que for infraestrutura do prédio, tá? Sempre procurem o NOM da sua diretoria. Não contratem os serviços sem antes falar com eles, sem antes pedir o direcionamento. Por quê? Justamente por conta disso, tá? Então, muitas vezes, né, precisa de ART, né? Ou então são os tipos de serviços que que são executados pela FDE, sobretudo esses de estrutura, que são mais complexos, tá bom? Então, quem realiza, né, quem está à frente é a FDE, juntamente aí com a equipe do CEPLAI. Então, pessoal, falem com o NOM antes de tomar qualquer decisão e antes de tomar qualquer tipo de atitude, ok? A mesma coisa, pessoal, serve para os utensílios de cozinha, tá? Consultem a diretoria de ensino de vocês para ver se vocês estão aptos. Por quê? Porque se vocês tiverem um contrato com uma empresa terceirizada, não pode. Então, por favor, vocês precisam, no caso dos utensílios de cozinha, consultar a diretoria de ensino, tá certo? Então, fica ligado nisso. Algumas coisas importantes que a gente precisa dizer aqui, acho que para a gente finalizar também. Consultem os anexos, consultem o NOM da diretoria de ensino para qualquer reparo, manutenção que vocês forem fazer, tá? Para orientações referentes à necessidade de ART, à necessidade de vistoria da FDE. Consultem a diretoria de ensino, os CAFs e NFIs, as aquisições que fogem ali muitas vezes do escopo, por exemplo, utensílios de cozinha, tá? Ou, por exemplo, eu preciso comprar um liquidificador para uma disciplina eletiva. Consultem a diretoria de ensino de vocês, tá? Porque é uma interlocução importante que vocês têm que ter junto das diretorias de ensino. Eles estão lá para orientá-los, né? Eles fazem um trabalho árduo para orientar vocês. A gente trabalha muito com o pessoal dos CAFs e NFIs, tá? Para que a gente possa melhorar
cada vez melhor, cada vez mais essas orientações. Então, por favor, sempre consultem para que a gente possa evitar problemas na prestação de contas, para que a gente possa evitar qualquer tipo de aquisição incorreta, para que a gente possa evitar inversão de custeio e capital, certo? Não vamos fazer inversão de custeio e capital. Utilizem as ferramentas que nós disponibilizamos para vocês, como o site do PDDE Paulista, que é uma super ferramenta, tá? Que a gente está desenvolvendo, a gente está cada vez mais fazendo com que o catálogo de itens cresça. Eu sei que o pessoal falou aqui que faltam muitos itens, mas, pessoal, o catálogo de itens é uma construção intensa nossa, que a gente todos os dias atualiza com novos itens, né? Muitos itens que vêm de demandas de vocês. Então, por favor, consultem o catálogo de itens. Puxa, não achei uma coisa no catálogo de itens, o que eu faço? pdde@educacão.sp.gov.br. Manda um e-mail para a gente, mas sempre consulta a diretoria de ensino. Perfeito? Todos os documentos que a gente mostrou aqui hoje vão estar ainda hoje disponibilizados para vocês. Fabiola, quer complementar mais alguma coisa para a gente encerrar? Estamos à disposição, acho que é só isso, o principal que a gente precisava falar, né? Lembrando sempre, né, que vocês precisarem, estamos aqui, é sempre importante, né, essa comunicação com vocês, tanto assim que essa live, né, está acontecendo por conta de pedidos aí mesmo de vocês, tá? Para esses esclarecimentos. Então, estamos aqui para sempre estar construindo e fortalecendo aí a nossa parceria. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, só poder colocar na tela aí, da última vez esse slide. Ó, pessoal, vou deixar aí para vocês. Data limite, beleza? Dia 15/6, inicialmente. Por favor, gravem essa data, anota aí, coloca aí num post-it, põe no computador. Coloca um alarme aí no celular de vocês, beleza? Quando será repassado o recurso? Vamos começar na semana que vem os repasses, beleza? Muitas dúvidas aqui, a gente vai tirando ao longo do tempo, no e-mail, com as diretorias de ensino, com os CAFs, NFIs, tá? Com o pessoal do NON. Então sempre contem com o apoio das diretorias de ensino, com o nosso apoio, tá? E vamos fazer outras rodadas aí de lives para a gente sempre poder ter cada vez mais esclarecido aí as dúvidas, e não deixem de preencher para vocês receberem os recursos, tá certo? É isso mesmo, Igor. Tá? Então, obrigado, pessoal. Um bom dia a todos, uma boa sexta, um bom final de semana iluminado aí para todo mundo, e vamos, que a gente tem uma tarefa árdua aí de construir essa educação paulista. Um abraço. Um abraço, pessoal, e até a próxima.